Amém. Vamos para a quinta parte. Glória a Deus. Nós vamos ver que há algo que o Senhor Jesus Cristo sempre na sua manifestação, algumas partes que marcaram, algumas partes que podemos usar aqui como exemplo, aleluia, que ele ranava e dizia que em primeiro lugar está primeiro o reino de Deus, não? Depois as outras coisas seriam acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Ele se comporta assim, por exemplo, em João 14, versículo 28 e 31, não? Que vim aqui para fazer a vontade do meu Pai, não? Em Mateus 26, não? Versículo 40 e 42, não? O Senhor Jesus Cristo mostra que ele estava um pouco no Getsema, antes de ir em direção à cruz, não? Antes de começar, a partir dali depois apareceram já os militantes e os Judas com os militantes, o Judas Iscariote com os militantes para levar o Senhor Jesus Cristo em direção à cruz. Mas antes disso, ele pediu ao Pai que se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, não? Que era a crucificação, passar por aquele processo até a crucificação, porque ainda havia um processo até a crucificação. E o Senhor Jesus Cristo disse, mas que contudo se faça a tua vontade, não a minha, que é importante aqui, não? Nesta jornada, nessa penegração, fazer a vontade, os conselhos do nosso Deus. Não porque Ele quer mandar, não, porque nos ama. A parte de Deus, vamos lembrar, é feita por amor. É essencial que é feita por amor, não? E então, quando vemos este reagir, não, de Senhor Jesus Cristo, este comportamento a ensinar-nos como é que nós temos que nos comportar, não? Em relação aos mandamentos e aos conselhos, não? De Deus perante a Deus, pelo Filho e o Espírito Santo que nos está, não? Guiando. Aleluia, glória a Deus. Nós temos em Mateus, que estamos mais ou menos já para o versículo 10, não, perdão, pelo número 10, não? Nesta lista, já estamos já no número 10, não? Nós temos em Mateus 33, versículo 75, não? Que quando Jesus Cristo começou a sua missão, não? Ele sempre mostrou, que eu estou aqui a falar, não? Que a vontade do nosso Senhor Deus tem que ser feita, como já falei também em Mateus 26, versículo 40 e 42. O que sucede quando o nosso Senhor Jesus Cristo já fez, está feito? Nós vamos ver o resultado desta manifestação do Senhor Jesus Cristo, quando já se introduziu no espiritual. Nós vemos que ele esteve 3 dias, não? Está se cumprindo aqui o que ele disse em Mateus, não? 26, versículo 32 31 e 32. Estamos vendo que está se cumprindo. Vai chegar o terceiro dia, mas no terceiro dia, antes do terceiro dia que ele se ressuscita, ele tem uma missão no espiritual, não? Nós vemos qual é o resultado desta missão, e quando ele sai, não? Para que esta missão não seja introduzida a nós, hoje que estamos aqui à prova, ouvindo a palavra, praticando a palavra, não? Teve uma manifestação, desde o físico para o espiritual, para corrigir esse erro, e esse erro se vai, não? Diagnosticar, resultar no físico. Vamos começar já o resultado, vendo o resultado deste trabalho, em nome de Jesus.